Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 17 de junho. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determina que alíquotas do ICMS dos combustíveis sejam uniformes em todo o país. A decisão ainda obriga a Petrobras a prestar informações ao STF sobre a formação dos preços dos combustíveis nos últimos meses. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Partido político pede ao STF que garanta a continuidade da política de cotas para acesso às instituições de educação superior. Polícia Federal afirma que não houve mandante na execução de indigenista e jornalista britânico na Amazônia e CNJ promete acompanhar desdobramentos. E ainda, em época de festas juninas, o uso de fogos de artifício exige cuidados redobrados e atenção às restrições para a comercialização do produto. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar, estabeleceu que alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o país a partir de 1º de julho. A Advocacia Geral da União questiona convênio do CONFAZ que permitia que os estados definissem o percentual de cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Para o governo, o convênio afronta a Lei Complementar 192, que buscava reduzir o imposto. O relator do processo, o ministro André Mendonça, antes de analisar o pedido, abriu possibilidade de conciliação e chegou a realizar reunião com as partes envolvidas. Como não houve consenso, o ministro André Mendonça suspendeu o convênio e decidiu que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser iguais em todo o país a partir do dia 1º de julho. Também determinou que a base de cálculo do imposto para os combustíveis seja fixada pela média de preços praticados nos últimos 60 meses. Além disso, determinou que as alíquotas devem se manter inalteradas por, no mínimo, 1 ano. Na decisão, o ministro André Mendonça também pediu informações à Petrobras, à Agência Nacional do Petróleo e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. À Petrobras, o ministro quer os documentos que justificaram a formação de preços dos combustíveis. À ANP e ao CAD, Mendonça pediu que eles informem as medidas adotadas em relação à política de preços praticada e à atuação da empresa. As regras estabelecidas deverão ter vigência até que o CONFAZ edite novas medidas. O PDT pediu ao Supremo Tribunal Federal que a revisão da lei de cotas prevista para este ano não gere diminuição ou o fim da política de cotas para acesso às instituições de ensino superior de estudantes pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência e egressos do ensino médio em escolas públicas. O partido quer que o STF confira a interpretação ao artigo 7º da Lei de Cotas para que a palavra revisão apenas aponte para o aperfeiçoamento da política de cotas e não permita a extinção ou suspensão das políticas de inclusão já conquistadas. A ação foi distribuída à ministra Rosa Weber. A seguir, a gente fala sobre os avanços nas investigações que envolvem o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips na Amazônia. Voltamos já. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. A Polícia Federal diz que há indicativo de participação de mais pessoas no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips e que os executores agiram sozinhos, sem mandante. O barco em que Dom e Bruno estavam ainda não foi encontrado. A Polícia Federal procura o barco que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips usavam quando foram vistos pela última vez no dia 5 deste mês, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Segundo a polícia, um dos suspeitos disse em depoimento que após as vítimas serem mortas, a embarcação foi afundada no rio Itaquaí.
Hoje, o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, divulgou uma nota sobre o caso. Informou que as investigações prosseguem e há indicativos da participação de mais pessoas na prática criminosa. Também apontou que os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização criminosa por trás do delito. Por fim, esclarece que com o avanço das diligências, novas prisões poderão ocorrer. Os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e Ozenei da Costa de Oliveira seguem presos temporariamente. O barco deles foi apreendido. Exames descartaram que o sangue coletado na embarcação era de Dom Philips e o resultado foi inconclusivo para Bruno. Para esclarecer dúvidas, exames complementares serão realizados. Os restos mortais encontrados no Amazonas chegaram ontem no começo da noite a Brasília para identificação e perícia. Dom e Bruno teriam sido baleados e depois tiveram os corpos queimados. Antes do desaparecimento, Bruno recebeu ameaças de morte de pescadores ilegais da região. No Conselho Nacional de Justiça, o grupo de trabalho criado para monitorar o caso vai acompanhar os desdobramentos das investigações e a efetiva punição dos eventuais culpados, para a garantia de um trabalho mais rápido da Justiça. Em nome dos Observatórios do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Fux, afirmou às famílias das vítimas e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista para a garantia dos direitos humanos e da preservação da Amazônia jamais será esquecida. O jornalista Dom Philips era colaborador do jornal britânico The Guardian. Ele se mudou para o Brasil em 2007 e morava em Salvador. Com o apoio de uma fundação, trabalhava em um livro sobre meio ambiente. Bruno Araújo estava licenciado da FUNAI e fazia parte do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Este vídeo, compartilhado nas redes sociais pelo Conselho Indigenista de Roraima, mostra um momento de descontração de Bruno, cantando uma música indígena na floresta amazônica. Agora. E houve avanço nas investigações. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem os detalhes. Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Federal, até agora, foi feita uma análise a partir da arcada dentária que confirmou que é de Dom Philips e que continuam os trabalhos para a completa identificação dos restos mortais, para a compreensão das causas das mortes, assim como para a indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos. Ainda não há informação sobre o indigenista Bruno Pereira. Sobre a nota divulgada pela PF hoje de que não há mandante no crime, houve reações da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Para a Univaja, a crueldade na prática dos crimes evidencia que Bruno e Dom estavam no caminho atrapalhando uma poderosa organização criminosa, que tentou a todo custo esconder os rastros durante a investigação. A entidade aponta um grupo de caçadores e pescadores profissionais envolvido nos assassinatos e enviou vários documentos ao Ministério Público Federal, à FUNAI e à Polícia Federal. Apesar das denúncias, segundo a entidade, nenhum ofício foi considerado. William. Obrigado pelas informações, Renato. Após o Superior Tribunal de Justiça admitir recurso, o Supremo vai julgar uma alegação de erro grosseiro em condenação milionária contra a União. Por entender que a controvérsia possui caráter constitucional, a Corte Especial do STJ admitiu para ser enviado ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário no qual a União questiona a indenização milionária que foi condenada a pagar a famílias de Santa Catarina por contrato de compra e venda de 200 mil pinheiros na década de 1950. Como a União não entregou os pinheiros, as famílias ajuizaram a ação de indenização. O pedido foi julgado procedente e, ao longo das últimas décadas, vários recursos foram interpostos, questionando, entre outros pontos, o valor da indenização e o laudo que serviu de base para sua fixação. Em 2002, o valor já superava os 300 milhões de reais. Em 2019, a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que a União buscava relativizar a coisa julgada para discutir suposto erro grosseiro no laudo.
Contra essa decisão, a União interpôs recurso extraordinário que ficou por um tempo sobrestado, aguardando a decisão do STF no tema 858. Porém, de acordo com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, após o julgamento, verificou-se que a tese fixada se restringiu aos casos de desapropriação, situação diferente da questão discutida no recurso. No julgado de agora, ao analisar o agravo interno contra a última decisão, por maioria, o colegiado seguiu a posição da ministra. Segundo Maria Tereza de Assis Moura, a solução da controvérsia impõe a ponderação de vários princípios constitucionais, entre eles a segurança jurídica, a justa indenização, a razoabilidade e, especialmente, a moralidade, uma vez que a causa está relacionada à defesa do patrimônio público e possui expressividade de economia suficiente para ocasionar danos ao erário. Em sessão considerada histórica, a sexta turma do STJ exaltou a Cruzada Nacional para a Qualificação da Investigação Criminal. A sessão, classificada como histórica, foi marcada por posições críticas sobre os procedimentos adotados por instituições do sistema de segurança pública e da justiça em relação às diligências investigativas, mas também marcou o que foi chamado pelo ministro Rogério Schietti Cruz de uma cruzada nacional para a qualificação da investigação criminal. Na sessão foram julgados 3 casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação. Em um dos casos, a polícia mostrou para a vítima a foto do suspeito e depois a convidou para fazer o reconhecimento pessoal em uma cena em que a única pessoa presente para ser reconhecida era a da foto e houve condenação. Já em outro caso, a vítima foi chamada à delegacia 2 semanas após o roubo para tentar identificar o criminoso em uma foto. E mesmo afirmando achar o homem parecido, mas não ter certeza se foi ele, foi instaurada a ação penal. E no terceiro caso analisado, a vítima descreveu as características do suspeito e depois o reconheceu por foto. Mas não foi esclarecido quais características seriam essas, nem quais fotografias foram apresentadas e como a foto do réu chegou às mãos dos policiais, já que ele era primário, além de não haver nenhuma outra prova para a condenação. O relator dos casos, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que há o risco de falsas memórias por parte da vítima e a possibilidade de indução pelas falhas no procedimento de reconhecimento. Ele pontuou também que, no Brasil, estas questões estão interligadas à discriminação racial. Há um componente racial presente em quase todos esses casos. Tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em julgamentos anteriores, a sexta turma havia estabelecido que os procedimentos previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. O colegiado se posiciona também no sentido de que, mesmo nos casos em que o reconhecimento siga todos os parâmetros legais, o procedimento, embora válido, não possui força probatória absoluta, de modo que não pode resultar por si só na certeza da autoria delitiva. Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. Nos 3 casos julgados pela sexta turma, os procedimentos de reconhecimento foram anulados por falta de respeito à lei, com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o Conselho Regional de Química não pode exigir registro de profissionais de engenharia de alimentos.
A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão de primeiro grau que reconheceu não ser adequado que o Conselho Regional de Química da 12ª Região, que abrange o Distrito Federal, Goiás e Tocantins, exija que uma engenheira de alimentos realize o registro profissional junto ao Conselho. O juiz federal João Carlos Maier Soares, relator convocado, considerou que, de acordo com a descrição das competências profissionais, a autora não desempenha funções típicas de um químico. Ele entendeu que as atividades desenvolvidas por engenheiros de alimentos não se enquadram no conceito de atividades químicas, já que esses profissionais cuidam apenas da fabricação de alimentos de mistura de matérias-primas e não da fabricação de produtos químicos ou de produtos obtidos por meio de reações químicas. A decisão anulou também a cobrança de eventuais multas e contribuições da engenheira, que atua em uma empresa do ramo alimentício e ocupa o cargo de analista de pesquisa e desenvolvimento. E no próximo bloco a gente fala sobre as restrições legais para a venda de fogos de artifício, tão comuns nessa época de festas juninas. Voltamos já. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a justiça como um todo, refletindo-se em uma maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. Está aberta a temporada de fogos de artifício. É festa junina em todo canto do país. Mas é importante estar atento às regras para a comercialização desses produtos, que, se mal utilizados, podem causar acidentes graves. O perigo está à espreita. Esta comemoração com fogos de artifício sai do controle. Esta moça se queima com uma simples vela vulcão. Jorge foi atingido por um rojão e quase ficou cego. Dona Cleonice soltou uma bomba numa festa de São João e perdeu parte de 3 dedos. Fazer uma cirurgia, não sei se vocês estão vendo aqui o corte, foi um corte grande. Então, gente, foi muito sofrimento, sofri muito, uma dor insuportável. Agora, em junho, as vendas de fogos de artifício aumentaram 80% nesta loja do Distrito Federal. Produtos como a bombinha e o estalinho, o famoso estalinho, não tem restrição na venda, não. Agora, fogos de artifício mais elaborados, como o rojão, o vulcão e a bomba, não podem ser vendidos para menores de idade. A pena varia de 6 meses a 2 anos de reclusão. Mesmo trazendo diversão e alegria, a gente tem cuidado com as classes de fogos de artifício, principalmente os de criança, porque às vezes os pais compram os produtos de criança e deixam ele à vontade, que não pode, tem que acompanhar, até mesmo o estalinho, que é o mais sensível, tem que ter o acompanhamento dos pais, porque a criança pode jogar em direção ao olho de uma outra e machucar, né? No caso do rojão, Roberto recomenda que não seja solto na mão como antigamente. Para isso foi feito essa base aqui, ó, onde a pessoa vai colocar na base, colocar uma pedra aqui para evitar dele movimentar, obedecer o espaço que vem escrito na caixa de distância de segurança, acionar ele e soltar. Os bombeiros recomendam comprar os fogos de artifício em lojas com autorização da prefeitura e nunca de vendedores ambulantes. Não solte fogos perto de outras pessoas, de árvores, da rede elétrica, de dentro de apartamento ou do carro. Siga as instruções de uso na embalagem e verifique se o produto tem o selo do Inmetro. O capitão Hélio Marçal também recomenda alguns cuidados com uma outra diversão muito comum nas festas juninas, a fogueira. Nós devemos ter o certo cuidado com a vegetação.
Então tem que ser feito um acero, né? Tem que haver uma distância ali, de pelo menos ali uns 10 metros, dependendo da vegetação estar muito seca, até mais do que isso. Essa fogueira não deve jamais ultrapassar 1,50 m de altura. A gente tem que tomar muito cuidado com as brincadeiras na proximidade. Essa brincadeira de saltar fogueira fica só na cantiga, né? De saltar fogueira só na cantiga de São João. Porque de verdade nós não deveríamos fazer isso. Principalmente pessoas depois que já ingeriu a bebida alcoólica e está alegre e tal, vamos cuidar dessas pessoas também, bem como das crianças. Jamais deixar as crianças brincar de corre-corre nas proximidades da fogueira ou jogar estalinho, jogar qualquer outro tipo de objeto, bombinhas na fogueira, é comum também jamais fazer isso. O acordo assinado entre o Judiciário de Mato Grosso e o Centro Universitário Univag vai estimular a prática da conciliação para a solução de conflitos. Agora a gente mostra a importância desse trabalho para os usuários da Justiça e acadêmicos do curso de Direito. O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania, e o Centro Universitário de Várzea Grande, firmaram 2 termos de cooperação técnica que vão fomentar a política de pacificação social. Um deles é para a abertura do Núcleo de Práticas Jurídicas Volante. Nós vamos abrir um núcleo de prática jurídica volante, onde os alunos atenderão lá no Sejusc de Cuiabá, fisicamente. Então nós teremos lá professores, orientadores, atendentes e alunos do Univag, do 8º, 9º e 10º semestre. E esses alunos vão atender a comunidade que procurar o Sejusc para consulta jurídica ou interposição de uma ação perante o Poder Judiciário. O outro termo renovou o convênio, que consiste na realização de conciliações e mediações feitas no Núcleo de Práticas Jurídicas do Univag e encaminhadas para o Sejusc de Várzea Grande. Para o juizado nosso aqui e para o Núcleo de Prática Jurídica, essa parceria é extremamente importante em função da apresentação ao alunado, ao conhecimento do alunado, à vivência do alunado nessa área de conciliação e mediação. Isso é extremamente importante. O nosso aluno, ele sai daqui do NPJ realmente preparado. E preparado para quê? Para a vida prática. E exatamente essas parcerias que possibilitam este conhecimento do aluno. É muito importante para nós porque irá nos solucionar, irá agregar que nós possamos solucionar conflitos em tempo recorde, né? Que proporcionem cada vez mais uma melhoria para as partes. A parceria entre o Judiciário e o Univag amplia e facilita ainda mais o atendimento da população de baixa renda e insere nos acadêmicos a cultura de pacificação social. As universidades são os formadores dos novos profissionais. E nós temos que trabalhar essa mudança de sistema de justiça, desses paradigmas, sair do sistema contencioso para buscar alternativas consensuadas. E essa mudança se faz desde aquele que vai iniciar o sistema de justiça, seja qual for a função escolhida. Então é preciso mudar esses paradigmas. E a universidade, como papel formador, tem essa importância muito grande para que os novos profissionais já venham com essa nova cultura. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Irapuan Santana. Desses tantos momentos que eu tive a oportunidade de participar, eu falei, por exemplo, sobre a ADC 41, que tratou da constitucionalidade das cotas raciais no âmbito dos concursos públicos. Também falei sobre a questão do mês da consciência negra, né, fazer a diferenciação entre o crime de racismo e de injúria racial. E, enfim, eu me sinto muito honrado de poder participar dessa que é uma das funções, né, da TV Justiça
que é de informar a população brasileira sobre o que está sendo decidido, o que está sendo conquistado e o que está sendo protegido relativo aos seus direitos. Eu só tenho a agradecer e desejar um grande ano e muitos anos ainda de sucesso para a TV Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.